você se encontra no meio de uma multidão de aristocratas, seus olhos fixos na câmara ricamente decorada, onde Lucrícia Borgia, um nome que evoca intriga e ambição, está prestes a unir-se em matrimônio com Alonso d'Este. Este grandioso evento vai além da simples união de duas influentes famílias. Trata-se de uma manobra política astuta, pensada para calar os rumores do passado e assegurar alianças para o futuro. As luzes das velas tremeluzentes refletem-se nos rostos dos cortesãos, cujas expressões revelam uma mistura de admiração e análise enquanto se preparam para presenciar um acontecimento que decidirá o destino de dinastias. O clima está carregado de expectativa, pois esta noite não representará apenas um casamento, mas uma performance, uma vez que Lucrícia consumará sua união sob o olhar atento de todos aqueles que estão ansiosos para dissecar cada momento íntimo. Antes de explorarmos essas narrativas esquecidas de luta e sobrevivência, se você aprecia descobrir as verdades ocultas da história, considere clicar no botão de curtir e se inscrever para mais conteúdos como este. E, por favor, deixe um comentário abaixo contando de onde você está ouvindo. É fascinante como estamos desbravando juntos essas histórias antigas, conectados através do tempo e do espaço pela nossa curiosidade compartilhada sobre o passado. No coração agitado da Roma renascentista, o ano de 1502 se desenrola com uma intensidade sem igual. A cidade, um labirinto de ruas de paralelepípedo e cúpulas majestosas, pulsa com murmúrios e expectativa. É um dia de casamento, mas não se trata apenas da união de duas almas. É um grande espetáculo onde os fios de poder, ambição e legado se interligam. O ar carrega o perfume de incenso e flores frescas, misturando-se ao distante som de carruagens puxadas por cavalos e ao murmúrio das multidões reunidas. Roma, sempre um palco para os poderosos e ambiciosos, aguarda em silêncio enquanto a família Borgia se prepara para solidificar mais uma aliança. O cenário é opulentíssimo. Salões palacianos adornados com ricas tapeçarias e afrescos dourados reúnem cortesãos, nobres e embaixadores de toda a Itália e além. Seus olhares, afiados e estratégicos, se fixam enquanto observam o drama que se desenrola. A grandiosidade é palpável. Candelabros de prata iluminam o ambiente com dezenas de velas, lançando um brilho dourado sobre os pisos de mármore, polidos até refletirem como espelhos. Criados vestindo trajes elaborados, movem-se silenciosamente, equilibrando bandejas repletas de frutas exóticas, carnes temperadas e doces que brilham como joias. Músicos em uma galeria elevada começam a tocar uma melodia suave, uma trilha sonora meticulosamente escolhida para um dia que é tanto cerimônia quanto estratégia. No meio desse tableau de esplendor, o casamento de Lucrícia Borgia e Alonso d'Este é o centro das atenções. Contudo, sob a superfície da celebração, uma tensão palpável se acumula como estática antes de uma tempestade. Este não é um matrimônio nascido do amor ou do acaso, mas uma aliança cuidadosamente arquitetada por patriarcas e negociadores de poder. Os corredores do Vaticano e as cortes de Ferrara têm fervilhado nas últimas semanas com especulações e manobras, pois essa união representa mais do que laços familiares. É um movimento de xadrez no vasto tabuleiro da política italiana. Lucrícia, filha do Papa Alexandre V, é o epicentro deste turbilhão. Com apenas 22 anos, ela se apresenta imponente e régia. Seus delicados traços emoldurados por ondas de cabelos escuros que contrastam fortemente com a seda clara de seu vestido. Sua expressão é serena, quase imperturbável, mas seus olhos revelam uma tempestade interna de sentimentos, expectativa, nervosismo e uma determinação silenciosa.
Filha de uma das famílias mais renomadas do Cris-Trisendon, ela já conhece os pesados fardos das expectativas e as afiadas garras do escândalo. Seus casamentos anteriores, marcados por intrigas e tragédias, deixaram cicatrizes profundas. Hoje, porém, ela brilha não apenas como noiva, mas como um símbolo da influência duradoura de sua linhagem. À sua frente está Alfonso d'Este, herdeiro do Ducado de Ferrara, alto e imponente. Sua postura reflete uma mistura de responsabilidade solene e emoção contida. A linhagem dele é antiga e nobre, entrelaçada nas tradições da elite governante do norte da Itália. A união que se forma com este matrimônio promete consolidar ainda mais o poder dos Bauers, expandindo sua influência além dos limites de Roma. Quando os olhos de Alfonso se cruzam brevemente com os de Lucretia, um entendimento silencioso se estabelece, reconhecendo os papéis que ambos devem desempenhar nesse grande esquema. O ambiente no palácio é denso, com uma expectativa peculiar. Os cortesãos trocam olhares furtivos e murmúrios, especulando sobre as repercussões dessa aliança. Para alguns, é uma jogada astuta do Papa Alexandre VI, uma estratégia meticulosamente calculada para garantir apoios políticos em tempos de poder e fragilidade. Outros, com um olhar cínico, estão cientes de que, sob a superfície brilhante, existem ambições que podem gerar rivalidades e traições. O peso da história se faz sentir entre os convidados, pois a reputação dos Borgos é de astúcia e crueldade, e cada movimento deles é observado de perto no volátil cenário da Itália renascentista. À medida que a cerimônia avança, a magnificência do evento pouco disfarça as correntes invisíveis de poder. A capela brilha, adornada com afrescos de santos e mártires, cujos olhares sérios parecem avaliar os acontecimentos. O ar está impregnado com o aroma de velas derretidas e mirra. O cardeal celebrante entoa suas orações com uma solenidade medida, sua voz ecoando na nave reverberante. A congregação responde com respeito, embora muitos olhares estejam fixos na noiva e no noivo, avaliando sua postura e compostura. Do lado de fora da capela, a cidade em si parece vibrar com a importância do momento. Os mercados silenciaram enquanto os comerciantes param para ouvir os sinos da basílica. As ruas estão repletas de espectadores ansiosos para vislumbrar a procissão que em breve se desenrolará pelas antigas vias de Roma. A união de Lucretia Bouyer e Alfonso d'Este não é apenas uma questão privada, mas um evento público destinado a exibir poder e influência a todos que presenciam. Dentro do palácio, os convidados se preparam para assistir à próxima fase deste teatro político. O banquete de casamento aguarda o clímax das cerimônias do dia, uma exibição cuidadosamente orquestrada de riqueza e aliança. As mesas estão carregadas de iguarias, pavões assados decorados com guarnições de frutas, travessas de peixes salgados e queijos frescos, e vinho servido de decantadores ornamentados que refletem a luz das velas como rubis líquidos. O murmúrio de nobres e diplomatas preenche o ambiente, pontuado pelo tilintar de copos e risadas ocasionais. Contudo, sob essa superfície festiva, a tensão se acumula. Para Lucretia, este dia é um verdadeiro crisol. Ela navega pela multidão com elegância, consciente de cada olhar e de cada murmúrio ao seu redor. O legado familiar a precede, e os ecos de intrigas, traições e pecados a seguem como sombras persistentes. Contudo, ela exibe uma dignidade que contradiz a tempestade que se agita por dentro. Este casamento vai além de um simples contrato. É uma performance onde cada sorriso e gesto carrega um profundo significado. As implicações políticas são enormes. O papado de Alexandre V, repleto de grandeza e controvérsia, depende da formação de alianças capazes de resistir
As flutuações da política italiana. Os inimigos dos Borgias são numerosos e seu poder é tão vulnerável quanto impressionante. A união com Alfonso d'Este é uma manobra audaciosa, uma tentativa de criar uma rede de lealdade e influência que se estenda por toda a península. Ao pôr do sol, enquanto as sombras se alongam sobre as antigas ruas de Roma, a cidade aguarda em silêncio o que a noite trará. O enlace entre Lucrezia Borgia e Alfonso d'Este transcende uma simples celebração. É um evento que reverberará pelos corredores do poder, moldando destinos e reformulando alianças. Por trás das fachadas brilhantes e da música festiva, existe um mundo onde o amor é secundário à estratégia, onde cada instante é um movimento calculado no implacável jogo da política renascentista. Assim, o cenário está preparado, os protagonistas em posição, seus papéis determinados pelo nascimento e pela ambição no coração de Roma. Sob os olhares atentos de deuses e homens, a nova etapa da história de Lucrezia começa não com a expectativa de romance, mas com a pesada responsabilidade de legado e poder. A cidade, sempre um mosaico de drama humano, aguarda o desenrolar de uma narrativa onde os reinos pessoal e político se chocam, e o dia do casamento é apenas o primeiro ato de uma saga que ecoará pela história. No centro deste grande espetáculo, Lucrezia Borgia e Alfonso d'Este não são apenas noivos, mas a encarnação de intricadas manobras políticas e uma história pessoal repleta de consequências. Sua união é uma aliança cuidadosamente planejada, um vínculo forjado nas chamas do poder, não no calor da afeição. Os corredores do palácio ressoam com sussurros sobre as apostas envolvidas, e os convidados, embora disfarçados com sorrisos corteses, estão cientes de que este casamento possui implicações muito além da esfera privada do casal. Lucrezia, a filha do Papa, carrega o peso da controversa reputação de sua família com uma mistura complexa de graça e cautela. Aos 22 anos, ela já conhece bem o olhar crítico do público. Seus casamentos anteriores, cada um encerrado em meio a escândalos e tragédias, deixaram marcas indeléveis em sua imagem, marcas que a família Borgia anseia por apagar ou, ao menos, ocultar. Seu primeiro matrimônio com Giovanni Sguozza, que terminou em meio a acusações de impotência e traição política, foi uma humilhação que reverberou pelos tribunais da Itália. O segundo, com Alfonso de Aragão, culminou em sua morte violenta e enigmática, uma sombra que ainda a persegue. Agora, ao se preparar para se unir a Alfonso d'Este, seu terceiro marido em uma série de alianças repletas de conotações políticas, a pressão para manter a aparência de legitimidade e força é avassaladora. Alfonso d'Este, herdeiro do Ducado de Ferrara, não é estranho às intrigas do poder. Nascido em uma corte famosa por sua elegância e astúcia política, ele compreende que este matrimônio serve tanto como uma ferramenta diplomática quanto como um laço pessoal. Seu comportamento é calmo, mas por trás dessa fachada há a consciência de que a aliança com os Borgias pode fortalecer a posição de sua família, ou, ao contrário, envolvê-los nas intrigas voláteis que há tempos permeiam a casa papal. O papel de Alfonso não se resume a reivindicar uma noiva, mas a navegar com cautela e ambição pelas águas traiçoeiras da influência Borgia. A trajetória dos casamentos anteriores de Lucreia é marcada por sussurros e acusações, criando uma atmosfera tensa que paira sobre a cerimônia atual. A anulação de seu primeiro casamento com Giovanni Sforza foi meticulosamente arquitetada por seu pai, o Papa Alexandre VI, que desejava cortar os laços com uma família que já não era vantajosa politicamente. O escândalo envolvendo a suposta impotência de Sforza, utilizado tanto como arma quanto como humilhação pública,
serviu de justificativa para a separação. Esse episódio não apenas despojou Lucreia de seu marido, mas também lançou uma sombra sobre sua honra, um estigma que os Borgia têm tentado conter. Seu segundo matrimônio com Alfonso de Aragão, embora marcado por uma conexão apaixonada, terminou de forma abrupta e violenta, com seu assassinato amplamente acreditado como tendo sido ordenado pelo próprio patriarca Borgia, revelando o cálculo implacável que rege os assuntos dessa família. Para Lucreia, essa perda foi profundamente pessoal, mas a narrativa pública a moldou como mais um capítulo no perigoso jogo de poder que caracteriza sua linhagem. As repercussões dessa união e seu trágico desfecho ainda reverberam entre a nobreza, influenciando as percepções sobre o papel e a autonomia de Lucreia. Agora, enquanto se prepara para seu casamento com Alfonso d'Este, a urgência de demonstrar a legitimidade e a estabilidade dessa aliança é palpável. A família esta, ciente da fama da família Borgia e das controvérsias que cercam Lucreia, exige garantias. Esta não é uma mera união cerimonial, mas um movimento estratégico para consolidar poder e silenciar os opositores. A pressão para que o casamento seja consumado publicamente, a fim de fornecer provas concretas de que a aliança é real e indissolúvel, paira sobre o evento como uma sombra. Nos aposentos privados, onde Lucreia se prepara para os rituais da noite, ela é um exemplo de autocontrole. Suas atendentes se movem com discrição, ajustando as dobras do vestido e cuidando de seus cabelos escuros com habilidade. Contudo, sob essa exterioridade tranquila, uma tempestade de pensamentos se agita. Ela sabe que este casamento não é apenas um momento de significado pessoal, mas uma performance pública cujas consequências vão muito além de seus próprios desejos. A pressão para demonstrar sua lealdade, sua feminilidade e sua capacidade de cumprir o papel esperado como noiva política é um fardo que ela já carregou antes e deve suportar de novo. Enquanto isso, Alfonso reflete sobre as expectativas que recaem sobre ele. Sua futura posição como duque exige não só astúcia política, mas também disposição para participar dos rituais que solidificam alianças. Ele compreende que a consumação deste casamento, sob os olhares atentos dos convidados, é essencial não apenas para a honra da família esta, mas para a estabilidade do cenário político mais amplo. A intersecção entre a intimidade pessoal e o dever público é uma realidade que ele aceita, mesmo que isso retire a privacidade do ato e o transforme em um espetáculo. Os convidados do banquete de casamento, enquanto se divertem nas celebrações, com o tilintar de copos, risadas e trocas de amabilidades, estão profundamente conscientes das tensões ocultas. Nobres e diplomatas murmuram, em vozes baixas, sobre as consequências dessa união, ponderando as possíveis alterações nas alianças e equilíbrios de poder. A fama da família Borgia por astúcia e crueldade é debatida abertamente, com alguns admirando sua audácia, enquanto outros expressam cansaço em relação a seus métodos. A escolha da família Este de se associar aos Borgia é vista por muitos como um risco, uma aposta calculada no cenário político instável da Itália. O papel de Lucreia nesse cenário é complexo. Embora sua juventude e beleza sejam inegáveis, elas são ofuscadas pelo pesado legado dos escândalos familiares. Contudo, existe uma força silenciosa nela, uma inteligência e resiliência reconhecidas por aqueles que a conhecem. Ela não é apenas uma espectadora nesse casamento, mas uma mulher ciente das dinâmicas de poder e determinada a navegar por elas com astúcia. Seu charme e perspicácia já começam a conquistar alguns membros do Esticorte, sugerindo que ela pode transformar sua função de objeto político em uma duquesa influente. Este matrimônio, portanto,
É um crisol onde o pessoal e o político se entrelaçam. A união de Lucazia e Alonso exige que os desejos pessoais sejam subordinados às necessidades públicas. A história que os antecede adiciona uma camada de complexidade e peso, enquanto ambas as famílias observam atentamente em busca de sinais de força, legitimidade e aliança. As pressões sobre Lucreia, em especial, são enormes. Seu passado é uma sombra da qual ela não consegue se desvencilhar, e seu futuro depende de sua habilidade em encarnar a noiva ideal e parceira política. À medida que a noite avança, as formalidades do banquete vão dando lugar à expectativa silenciosa da consumação. É um momento repleto de significado, que será escrutinado não apenas pelas famílias, mas também por entidades políticas interessadas no desfecho. A necessidade de validar o casamento é crucial, uma exigência que transforma o que deveria ser um ato íntimo em uma performance pública. Essa exigência, impulsionada pelo desejo da família Estiff de calar rumores e solidificar a aliança, destaca o quanto as vidas pessoais são sacrificadas no altar da ambição política. Lucreia, apesar do peso de seu passado e do olhar atento da corte, se aproxima desse momento com uma mistura de resignação e determinação. Ela percebe que seu papel é ser um símbolo de unidade e força, mostrando que o nome Borgia pode prevalecer além do escândalo e da tragédia. Alonso também se prepara para desempenhar seu papel nessa elaborada dança de poder, ciente de que suas vulnerabilidades devem ser deixadas de lado em nome do dever. Nesse ambiente carregado, a história de Lucázia Boura e Alonso d'Este vai além do privado e do pessoal, transformando-se em uma narrativa de cálculo político, legado familiar e a complexa interação entre poder e identidade. O matrimônio deles é um testemunho do pragmatismo implacável da política renascentista, onde alianças são forjadas não pela paixão, mas pelo cálculo frio da sobrevivência e domínio. No entanto, dentro desse contexto, os indivíduos no centro da união trazem consigo suas esperanças, medos e ambições, tecendo uma narrativa que é tão humana quanto histórica. Conforme o crepúsculo se aprofundava em Roma, a grandiosidade das festividades diurnas cedia espaço a um ritual que era ao mesmo tempo pessoal e inquietantemente público. A noite de núpcias de Lucreia Boura e Alfonso d'Este, longe de ser um momento reservado, tornava-se um espetáculo diante de uma plateia escolhida de cortesãos e clérigos, uma tradição que despojara a sacralidade da união matrimonial, transformando-a em uma apresentação de teatro político. As paredes do palazzo, que antes reverberavam risadas e música, agora se tornavam testemunhas silenciosas de um ato repleto de tensão, expectativa e humilhação. Esse costume estranho, enraizado nas exigências do poder renascentista, exigia que a consumação fosse observada para dissipar quaisquer dúvidas sobre a legitimidade do matrimônio. Em uma sociedade onde as linhagens definem poder, herança e alianças, a prova da validade de uma união não era deixada à privacidade, mas imposta por meio da fiscalização pública. A família Este, preocupada com a reputação dos Bourget e os escândalos que pairavam sobre Lucreia como sombras, insistiu nesse grotesco requisito. Era um lembrete aterrador de que a intimidade pessoal se colocava em segundo plano diante das necessidades políticas, uma transação realizada sob olhares atentos de testemunhas. O quarto preparado para a consumação era sóbrio, com suas ricas tapeçarias e cortinas de veludo suavizadas pela luz tremulante das velas. Serventes e assistentes moviam-se em silêncio, seus rostos desviados ou mantendo uma neutralidade polida, cientes do delicado equilíbrio entre dever e discrição. Os sacerdotes convocados como testemunhas imparciais tomaram seus lugares com semblantes sérios,
conferindo uma aparência de santidade ao que, na essência, era uma verificação de consumação física. A tensão no ar era palpável, um silêncio pesado quebrado apenas pelos murmúrios abafados dos presentes. Lucraia entrou no quarto com passos cuidadosos, sua habitual compostura tensa sob o peso daquela humilhação pública. A seda de seu vestido farfalhava suavemente, uma barreira delicada contra a vulnerabilidade que estava prestes a enfrentar. Seus olhos, escuros e reflexivos, brilhavam com uma mistura de resignação, desafio e uma profunda tristeza. Ela tinha plena consciência de que aquele momento seria analisado, debatido e usado como arma por aqueles que buscavam controlar seu destino e o de sua família. Contudo, sob essa superfície, havia uma determinação firme, um reconhecimento de que, para sobreviver e afirmar seu lugar, ela precisaria suportar essa humilhação. Alfonso apresentava uma postura que misturava dever e desconforto. Embora estivesse preso às expectativas de sua família, não era insensível à absurdidade daquele ritual. A presença de testemunhas em um ato tão íntimo violava a sacralidade do matrimônio e a dignidade individual. Mas, no implacável mundo da política renascentista, os sentimentos pessoais eram secundários nas intrigas de poder. O olhar de Alfonso cruzou-se com o de Lucraia por um breve momento, uma comunicação silenciosa que compartilhava a aprovação imposta a ambos. O ato em si foi orquestrado com uma precisão assustadora. As testemunhas, incluindo sacerdotes e cortesãos de alta patente, mantiveram uma vigilância rigorosa, seus olhos fixos no casal, como se a confirmação física pudesse ser extraída dos momentos mais privados. A consumação foi supostamente repetida 3 vezes, uma insistência grotesca destinada a não deixar espaço para dúvidas ou rumores. A cada repetição, as barreiras entre intimidade e espetáculo se desfocavam ainda mais, o pessoal reduzido a uma performance, o sagrado transformado em um instrumento político. Para Lucazia, essa vivência representou uma violação profunda, um ataque à sua privacidade e liberdade pessoal. A cama de casal, um local geralmente reservado para a intimidade, foi convertida em um palco onde seu corpo se tornou um instrumento de legitimidade política. A humilhação foi intensa, mas ela enfrentou tudo com uma dignidade que escondia sua agitação interna. Sua capacidade de resistir a tal degradação foi um reflexo de sua força, cultivada em uma vida onde poder e sobrevivência se entrelaçavam. A presença de testemunhas, em especial sacerdotes, adicionou um peso religioso e social ao que acontecia. Eles não estavam apenas ali para validar a consumação, mas para consagrar o ato aos olhos de Deus e da sociedade, unindo o espiritual ao político. Essa junção destacou a complexa dinâmica da época entre a Igreja e o Estado, onde a vida pessoal estava entrelaçada com questões de poder e doutrina. A grotesca natureza do ritual estava em sua invasão dos aspectos mais íntimos da experiência humana, transformando-os em instrumentos de controle. Fora daquela câmara, rumores e especulações se espalhavam pela corte. A própria necessidade de tal consumação pública alimentava os boatos, com cortesãos e diplomatas trocando relatos e interpretações ansiosamente. O nome Borgia, já envolto em escândalos, tornou-se alvo de novos sussurros e dúvidas sobre a virtude de Lucazia, sua habilidade de desempenhar seu papel como esposa e parceira política, e o que isso significava para a aliança com a família SD. O ritual, que tinha a intenção de dissipar incertezas, acabou alimentando ainda mais a intriga. Contudo, em meio a todo esse espetáculo e escrutínio, a atitude de Lucazia não foi de vitimização, mas de resistência estratégica. Ela percebeu que essa humilhação
era um preço a ser pago em sua busca por poder e segurança. Sua juventude e beleza, antes consideradas vulnerabilidades, tornaram-se ferramentas que ela começou a dominar com destreza. O ato da consumação, embora desprovido de intimidade, era uma afirmação essencial de sua posição, uma declaração pública de que ela era capaz de cumprir seu papel como esposa, mãe e figura política. A participação de Alfonso também foi moldada por essa performance ritual. Seu envolvimento era tanto uma obrigação pessoal quanto uma declaração pública de seu compromisso com a aliança. Os olhares de sua família e da corte pesavam sobre ele, exigindo não apenas a prova da consumação, mas também a garantia de que a linhagem Esther permaneceria intacta. Repetir o ato 3 vezes foi uma demonstração de virilidade e força, além de uma necessidade política, um espetáculo de poder masculino a serviço da honra familiar. As consequências dessa consumação pública transcendiam o momento presente. Era uma mensagem inequívoca para facções rivais e potenciais inimigos de que a aliança Borja-Esther era real, vinculativa e capaz de gerar herdeiros para assegurar seus destinos entrelaçados. Em uma época onde a legitimidade era crucial e rumores podiam derrubar dinastias, o ritual atuou como uma barreira contra a dissidência. No entanto, impôs um custo pessoal aos envolvidos, especialmente a Lucácia, cujo corpo se tornou um campo de batalha por poder e controle. Aquela noite, marcada por sua tradição estranha e invasiva, encapsulou o paradoxo da política renascentista, onde as fronteiras entre o pessoal e o político não apenas se confundiam, mas eram intencionalmente apagadas. O que era íntimo foi exposto ao público, e a autonomia individual foi submersa sob as exigências da família, da aliança e da sobrevivência. A consumação de Lucrácia, observada e confirmada, se tratou menos de amor e mais de desempenho, menos de união e mais de afirmação. Apesar da humilhação, a força de Lucraia era inegável. O ritual, que buscava reduzi-la a um simples instrumento de conveniência política, se transformou em um verdadeiro cadinho, moldando sua resistência. Ela suportou não apenas em nome de si mesma, mas pelo legado que estava prestes a edificar na corte este. A noite de núpcias, marcada por intrusão e exposição, tornou-se um testemunho de sua habilidade em navegar por aquele mundo implacável. Com a chegada da aurora e a retirada das testemunhas, o silêncio que tomou conta da câmara carregava um entendimento implícito. O ato estava finalizado, a aliança estabelecida publicamente, sem deixar espaço para dúvidas. No entanto, por trás de tudo, as complexidades do poder, da identidade e da sobrevivência continuavam a efervescer. A noite de núpcias, longe de ser um início privado, foi uma declaração pública, um momento em que a intimidade foi sacrificada em prol da política e onde a resiliência de Lucásia Boura começou a abrir novos caminhos pela traiçoeira paisagem da Itália renascentista. O nome da família Boura, sussurrado com igual parte de admiração e temor por toda a Itália renascentista, era um pesado manto de infâmia e ambição. Sua fama por astúcia, implacabilidade e manobras políticas não era apenas rumor, mas fruto de estratégias calculadas e frequentemente brutais que os levaram ao auge do poder. Nos labirínticos corredores do Vaticano e nas cortes italianas, os Borgios esculpiram um legado como mestres da intriga, uma família cujos movimentos eram meticulosamente analisados e cujas alianças eram tanto almejadas quanto temidas. O Papa Alexandre VI, nascido Rodrigo Boura, foi o arquétipo dessa imponente reputação. Seu papado, marcado por mostras sem precedentes de riqueza e influência, também foi envolto em acusações de simonia, nepotismo e até envenenamento.
A visão do Papa era clara: elevar sua família acima das demais, tecendo uma rede de poder que se estendesse pela Península Italiana e além. O casamento era uma de suas ferramentas mais poderosas para esse fim, um meio de assegurar alianças políticas, consolidar territórios e legitimar o nome Boura em um mundo onde a linhagem era crucial. Lucreia Boura, como um dos seus instrumentos mais visíveis, encarnava a intersecção entre a ambição familiar e o sacrifício pessoal. Seus casamentos não eram fruto do amor, mas da estratégia. Cada aliança representava um movimento calculado em um jogo mais amplo de dominação. A dissolução de seu primeiro matrimônio com Giovanni Forza foi meticulosamente orquestrada para romper laços com uma família que já não era vantajosa. O Papa Alexandre VI não hesitou em usar o escândalo. Acusações de impotência dirigidas a Sorosa não apenas anularam o casamento, mas também humilharam publicamente seu ex-genro. Esse acontecimento, embora politicamente conveniente, deixou a reputação de Lucreia manchada, uma sombra que ela carregaria em uniões futuras. Seu segundo casamento com Alfonso de Aragão tinha como objetivo solidificar a posição dos Boura em Nápoles, mas terminou em tragédia e desconfiança. O assassinato de Alfonso, amplamente acreditado como sancionado pelo próprio Papa, foi um lembrete contundente dos brutais extremos que os Borgias estavam dispostos a ultrapassar para proteger e expandir seu poder. Para Lucreia, esses eventos eram tanto profundamente pessoais quanto indissociáveis do cálculo político implacável que regia sua vida. Cada casamento representava um elo na complexa tapeçaria da estratégia Boura, entrelaçada com doses iguais de ambição e risco. A decisão de unir Lucreia a Alfonso d'Este foi mais um movimento astuto nessa campanha em andamento. A família Este, governantes de Ferrara, era composta por nobres respeitados, com uma linhagem de orgulho e uma corte famosa por sua cultura refinada. Essa aliança prometia vantagens mútuas. Os Este ganhariam o apoio da casa papal, enquanto os Borgias ampliariam sua influência no norte da Itália, estabelecendo uma rede de lealdade capaz de enfrentar as incertezas da política italiana. Contudo, essa união também trazia riscos, já que os Este eram cautelosos quanto à reputação dos Bour e exigiam garantias de que o casamento seria legítimo e duradouro. Nesse cenário, a consumação pública do enlace ganhou um significado profundo. Não se tratava apenas de uma cerimônia, mas de um ato político destinado a silenciar rumores e reforçar a aliança. A insistência da família Estif em ter testemunhas parecia grotesca, mas era uma medida necessária para assegurar a validade da união e a capacidade de Lucrápcia de desempenhar bem seu papel como esposa e mãe. O ato de consumação, exposto ao público e transformado em um espetáculo, refletia a interligação entre a vida pessoal e as exigências políticas da época. A abordagem da família Borgia em relação ao casamento simbolizava sua estratégia mais ampla. Relações pessoais eram vistas como ferramentas de poder, a serem utilizadas, descartadas ou manipuladas conforme as circunstâncias. Lucreia, frequentemente vista como uma peça de xadrez, também era uma jogadora nesse tabuleiro. Sua inteligência e adaptabilidade permitiram que ela navegasse em correntes perigosas, mesmo estando atada às expectativas e intrigas de sua família. As alianças construídas através de seus casamentos não eram meros contratos, mas campos de batalha onde a influência era disputada e negociada. O escândalo que cercava os casamentos anteriores de Lucazia não impediu o Papa Alexandre V de prosseguir com essa nova aliança. Ao contrário, destacou a urgência em garantir legitimidade e força através da união com Alfonso d'Este. As apostas políticas eram elevadas.
Os Borgias enfrentavam rivais determinados a minar seu poder, e o próprio Estado papal se mostrava uma construção frágil, suscetível a dissidências internas e ameaças externas. O casamento era uma afirmação de resiliência, um sinal de que o nome Borgia, apesar de sua reputação manchada, continuava sendo uma força a ser reconhecida. Na corte Este, a chegada de Lucrácia foi recebida com uma mistura de curiosidade, ceticismo e um otimismo cauteloso. A corte era um centro de arte, música e aprendizado, em nítido contraste com o ambiente frequentemente violento e escandaloso de Roma. Ali, Lucrácia teve a chance de se reinventar, criando uma nova identidade além da notoriedade de sua família. Porém, o legado dos Borgios era difícil de escapar. Os sussurros que a acompanhavam eram persistentes, e a pressão para demonstrar sua virtude e lealdade era implacável. As dinâmicas familiares que moldavam a vida de Lucazia eram complexas e carregadas de tensão. A ambição do Papa Alexandre V impulsionava a família, mas também semeava discórdia e perigo. Seus filhos, César e W, eram jogadores formidáveis por si mesmos, frequentemente borrando as linhas entre lealdade e rivalidade. A posição de Lucreia como filha e irmã nesse ambiente instável exigia um equilíbrio sutil entre obedecer, ser astuta e mostrar resiliência. Seus casamentos eram mais focados na sobrevivência e na influência do que na busca pela felicidade pessoal, em uma família onde o poder se sustentava tanto no carisma quanto no medo. O ritual público de consumação, conforme exigido pelos Este, era uma ampliação dessas dinâmicas familiares. Ele servia para reafirmar o controle, checar lealdades e ligar Lucazia ao seu novo papel de forma pública. Essa intrusão em sua vida privada deixava claro que as aspirações políticas dos Borgios estavam intimamente ligadas às suas vidas pessoais. A consumação transcendeu um mero direito marital, tornou-se um espetáculo de poder, uma prova de que o legado Boura não apenas persistia, mas também se adaptava. Sob essa ótica, o casamento de Lucreia Boura com Alonso d'Este representava mais do que a união de duas pessoas. Era uma aliança estratégica forjada no tumulto da política renascentista e nas intrigas familiares. Capturava as complexidades de um período em que a identidade pessoal frequentemente se via subordinada às exigências do poder, onde os limites entre amor, dever e sobrevivência se tornavam indistintos. O legado da família Borgia, repleto de escândalos e ambições, pavimentou o caminho para a transformação de Lucreia, de uma peça em um jogo mortal a uma figura influente e resiliente nas cortes de Ferrara. A consumação do casamento de Lucreia Boures com Alfonso d'Este não foi um simples ato de união, mas um espetáculo meticulosamente planejado para silenciar murmúrios e fortalecer laços políticos. A exigência de que o ato fosse testemunhado não apenas uma, mas 3 vezes, era uma medida grotesca e deliberada imposta pela família Este, uma prova teatral destinada a eliminar quaisquer dúvidas sobre a virtude de Lucreia e a legitimidade da aliança. Esse ritual público transformou um ato profundamente pessoal em uma performance encenada, onde as apostas eram políticas, e a plateia, composta por sacerdotes e nobres, observava com atenção, vigilantes tanto pelo poder quanto pela propriedade. A primeira consumação foi marcada por um silêncio opressivo, interrompido apenas pelo suave farfalhar da seda e pelas respirações contidas dos presentes. As testemunhas, uma assembleia austera de figuras eclesiásticas e nobres, assistiam com rostos sérios, seus olhares inflexíveis, ao presenciar um momento que era ao mesmo tempo íntimo e invasivo. Sua presença deixava claro que, no implacável jogo da política renascentista,
A confiança era rara e a prova exigida de maneira invasiva. O ato, normalmente envolto em privacidade e ternura, aqui se reduzia ao essencial, uma evidência física da união, desprovida de afeto ou discrição. Quando o primeiro ato foi concluído, a tensão na câmara não se dissipou. A insistência em repetir a consumação mais 2 vezes revelava a determinação da família, este em eliminar quaisquer rumores que pudessem ameaçar sua nova aliança. Cada repetição servia como uma reafirmação, um ritual que confirmava que o casamento era genuíno, vinculante e capaz de gerar herdeiros. Essa repetição não visava a paixão ou a conexão, mas sim a certeza política, uma performance grotesca que buscava fortalecer a frágil confiança entre 2 casas poderosas. Para Lucazia, esse processo foi uma profunda violação de sua privacidade e dignidade. Submeter seu corpo a um exame e ver suas experiências mais íntimas expostas ao público foi uma vergonha que poucos conseguiriam enfrentar com tamanha dignidade. Contudo, ela encarou esse ritual com uma força que se solidificou ao longo de anos, navegando pelas traiçoeiras águas das ambições e escândalos familiares. Esse ato não se tornou um sinal de submissão, mas sim uma demonstração de resistência, um testemunho de sua habilidade em sobreviver e afirmar sua presença, mesmo nas situações mais degradantes. Cada repetição reforçava sua determinação, transformando a humilhação em uma forma sutil de rebeldia. A posição de Alfonso também estava repleta de pressões. Como herdeiro do Ducado de Ferrara, sua missão era preservar a aliança não apenas por meio de tratados políticos, mas através da confirmação de uma união consumada. Essas consumações repetidas eram uma declaração pública de sua masculinidade e comprometimento, uma performance que reafirmava seu papel como esposo e futuro duque. Porém, por trás da fachada do dever, havia um entendimento da crueldade e da absurda exigência, uma percepção de que seus momentos mais privados de intimidade haviam se tornado uma exibição de dominação e controle. As testemunhas desempenhavam um papel fundamental nesse ritual, sua presença conferindo um caráter oficial ao que era, na essência, uma necessidade política disfarçada de prova de casamento. Os sacerdotes, responsáveis pelo bem-estar espiritual da união, tornavam-se cúmplices de um espetáculo que borrava as fronteiras entre direitos sagrados e conveniências políticas. Seus votos de testemunhar estavam entrelaçados com as manobras de poder, ilustrando a complexa relação entre a autoridade da Igreja e a ambição secular na Itália renascentista. Assim, o Pátio da Fé foi cooptado para o teatro da legitimidade política. A repetição da consumação 3 vezes foi uma escolha intencional, carregada de simbolismo e pragmatismo. Em uma época em que rumores podiam desestabilizar dinastias e casamentos eram frequentemente manipulados, tal prova meticulosa era vista como essencial. O número 3, frequentemente associado a significados religiosos, conferiu uma aura de santidade à exigência invasiva. Era uma afirmação inabalável de que nenhuma dúvida poderia subsistir, nenhum sussurro sobre impotência ou falta de consumação poderia resistir ao rigoroso escrutínio imposto pela família Este. A natureza pública desse ritual reverberou além das paredes do quarto. Cortesãos e diplomatas que conheciam os detalhes, ou pelo menos estavam cientes do evento, especulavam sobre suas consequências. O nome Bourges, já envolto em escândalos, estava novamente sob os holofotes de rumores intensos. No entanto, paradoxalmente, o ritual serviu para silenciar as mais prejudiciais especulações ao fornecer evidências irrefutáveis da legitimidade do casamento. Foi um risco calculado expor a intimidade ao olhar público,
mas garantindo uma vantagem política em troca dentro deste corte. O sucesso desse ritual foi celebrado como uma vitória. Reforçou a aliança e enviou uma mensagem clara às casas rivais de que os Burge não eram apenas poderosos, mas também capazes de solidificar seus acordos com provas públicas incontestáveis. O espetáculo, embora humilhante, transformou-se em uma ferramenta de poder, um símbolo da vigilância da família Esti e da resiliência dos Borgier. Foi um instante em que o sacrifício pessoal se converteu diretamente em capital político. Para Lucazia, essa experiência foi um verdadeiro crisol de transformação. As consumações públicas repetidas, embora desumanizadoras, também marcaram o início de sua ascensão de um escândalo para um papel de influência e autoridade. O ritual destacou as duras realidades que as mulheres de linhagem nobre enfrentavam, onde seus corpos se tornavam arenas de disputa para a ambição familiar e a estratégia política. Contudo, a resistência e a elegância de Lucazia diante de tal escrutínio revelavam um espírito poderoso, capaz de transitar pelas complexidades de sua nova corte com crescente confiança e autonomia. Alfonso também encontrou nesse ritual uma reafirmação de seu papel, não apenas como cônjuge, mas como um ator político. Sua participação na consumação pública foi tanto uma declaração pessoal quanto uma afirmação dinástica, solidificando seu compromisso com a aliança e sua capacidade de perpetuar a linhagem SD. O ato transformou-se em uma performance de masculinidade e lealdade, uma declaração para sua família e aliados de que a união era sólida e inquebrantável. A noite de núpcias tornou-se um evento público de consumação, testemunhado por 3 vezes, encapsulando o paradoxo da vida nobre na Renascença, onde as linhas entre o privado e o público, o íntimo e o político, eram implacavelmente borradas. O espetáculo serviu como um lembrete contundente de que, nesse universo, a dignidade pessoal muitas vezes era sacrificada em prol do poder, e que o casamento, longe de ser uma união de corações, era uma empreitada estratégica que exigia provas e performances. No entanto, no meio desse teatro sombrio, a força de Lucreia brilhou. A humilhação imposta pelo ritual não a quebrou, mas a refinou, forjando uma resiliência que a sustentaria nos anos turbulentos que viriam. A consumação testemunhada e repetida não era meramente uma obrigação grotesca, mas um rito de passagem para um novo capítulo de poder e influência. Foi o momento em que o pessoal se tornou político e Lucreia Borger começou a reescrever sua história, não como uma vítima das circunstâncias, mas como uma mulher capaz de dominar as exigências cruéis de seu tempo. Assim, a consumação pública, repetida 3 vezes e observada por muitos, se tornou um testemunho da interseção inquebrantável entre intimidade e política na Itália renascentista. Foi um espetáculo de poder, uma demonstração de aliança e um crisol de resistência pessoal, preparando o palco para a vida complexa e vibrante que aguardava Lucreia Borgia na corte de Ferrara. Nos dias e meses seguintes à consumação pública, Lucazia Borgia começou a se despir da frágil imagem de uma noiva marcada por escândalos, emergindo como uma figura imponente na corte estética de Ferrara. As humilhações de sua noite de núpcias, embora gravadas em sua memória, tornaram-se menos um peso de vergonha e mais uma base sólida para a construção de uma nova identidade, moldada pela resiliência, inteligência e uma profunda compreensão da intrincada dança do poder. A jovem duquesa, antes vista apenas como uma peça no impiedoso jogo de sua família, foi lentamente reconhecida como uma jogadora astuta por direito próprio. A corte de Ferrara, com seus elegantes salões, vibrante patrocínio artístico e ambiente político sofisticado,
ofereceu a Lucreia um cenário muito distinto das tumultuadas ruas de Roma. Aqui, em meio à elite culta e acadêmicos eruditos, ela encontrou oportunidades para cultivar relacionamentos e afirmar sua influência. Seu charme, inteligência e educação conquistaram tanto os cortesãos quanto os diplomatas, transformando os murmúrios de escândalo em admiração por sua compostura e graça. Lucreia não era mais apenas a filha do Papa. Ela estava se tornando uma duquesa que inspirava respeito em seus próprios termos. Essa transformação não ocorreu de forma rápida, nem foi isenta de desafios. A sombra da célebre reputação de sua família continuava a pairar, e as memórias de seus casamentos anteriores geravam incertezas entre várias facções em Ferrara. Contudo, Lucreia encarou esses obstáculos com uma combinação de generosidade tática e um distanciamento estratégico. Ela promoveu salões que se transformaram em verdadeiros centros de debate intelectual, reunindo poetas, filósofos e artistas sob seu mecenato. Essas ocasiões eram tanto uma celebração cultural quanto uma oportunidade para formar alianças e reafirmar seu lugar na hierarquia da corte. Seu envolvimento nas artes foi especialmente notável. Lucreia não apenas patrocinou obras que exaltavam o legado da família Este, mas também fortaleciam a legitimidade de sua própria posição. Com esses gestos, ela habilmente virou a narrativa de escândalo para a sofisticação, alinhando-se aos ideais humanistas que caracterizaram o Renascimento. As tapeçarias luxuosas, as pinturas e as composições musicais que a duquesa financiou não eram meras exibições de opulência, mas sim atos calculados de teatro político, símbolos de poder, elegância e influência duradoura. A capacidade de Lucreia de navegar pelas traiçoeiras águas do cenário político de Ferrara ficou ainda mais evidente em suas interações com figuras proeminentes da corte. Ela cultivou alianças com nobres e diplomatas de destaque, aproveitando sua posição singular como um elo entre o poder papal e a dinastia SD. Suas cartas revelam uma mulher profundamente envolvida nas complexidades da diplomacia, consciente dos delicados equilíbrios necessários para manter a aprovação e proteger os interesses de sua família. Por meio de sua correspondência e intervenções diretas, ela influenciou políticas e mediou conflitos, mostrando uma astúcia que desmentia sua juventude. A maternidade também se tornou um elemento central da identidade e do crescente poder de Lucreia. Ter filhos não era apenas uma expectativa social, mas uma necessidade política, garantindo a continuidade da linhagem de Esther e a solidez da aliança. Suas gravidezes e o nascimento de seus filhos eram ocasiões comemorativas, reforçando seu papel como duquesa e solidificando sua influência em Ferrara. As crianças que ela trouxe ao mundo se tornaram símbolos vivos da união entre duas casas poderosas, representando de forma concreta o sucesso e a durabilidade dessa aliança. Entretanto, por trás da fachada do sucesso público, Lucreia enfrentava as complexidades de sua própria história. As cicatrizes de casamentos anteriores, traições, perdas e humilhações públicas eram feridas que o tempo não conseguia curar completamente. Sua resiliência não advinha do esquecimento, mas de uma percepção aguda de suas vulnerabilidades e uma determinação em transformá-las em força. A própria intimidade que um dia fora utilizada como arma contra ela tornou-se uma fonte de empoderamento, enquanto Lucreia recuperava sua narrativa e redefinia seu papel na corte. Essa dualidade entre a experiência de poder público e as lutas privadas conferiu profundidade e nuance ao caráter de Lucreia. Ela era uma mulher moldada pelas duras realidades da política renascentista, mas que conseguia superar essas dificuldades por meio de inteligência e determinação.
Sua presença na corte desafiava narrativas simplistas de vitimização, revelando, em vez disso, uma figura que ativamente moldava seu destino dentro das limitações impostas a ela. A transformação de Lucreia, de uma noiva sob intenso escrutínio público a uma duquesa influente, foi um testemunho de sua adaptabilidade e força. A corte de Esti, reconhecendo a ascensão de Lucreia, passou a vê-la como mais do que uma simples aliança política. Ela se tornava um ativo cultural e diplomático de grande valor. Seu apoio a artistas e intelectuais renomados elevou a imagem de Ferrara a um verdadeiro centro da cultura renascentista. Os salões que promoveu tornaram-se espaços vibrantes, onde ideias floresciam e alianças políticas eram estabelecidas através de diálogos sutis e expressões artísticas. Com isso, Lucreia se firmou como uma figura central na vida social e política da corte, tecendo conexões que iam além das muralhas de Ferrara. Seu marido, Alfonso d'Este, desempenhou um papel essencial nesse cenário. Enquanto cumpria suas obrigações como herdeiro e, mais tarde, duque, o respaldo de Alfonso às iniciativas de Lucreia ajudou a consolidar sua influência. Juntos, enfrentaram os desafios de governar e formar alianças, transformando sua união de uma conveniência política em uma parceria baseada no respeito mútuo e em aspirações compartilhadas. Essa sinergia ampliou a capacidade de Lucreia de promover mudanças e afirmar sua autoridade na corte. A metamorfose da reputação de Lucreia também teve impactos mais amplos. À medida que os rumores de escândalo se dissipavam, dando lugar à admiração por seu patrocínio e habilidades diplomáticas, ela se transformou em um ícone da feminilidade renascentista. Educada, culta e politicamente ativa, sua trajetória desafiou as concepções prevalentes sobre o papel e as capacidades femininas em uma sociedade dominada por homens, demonstrando as potencialidades de autonomia feminina em meio a restrições. A vida de Lucreia em Ferrara, portanto, ecoou além de seu próprio contexto, moldando percepções sobre gênero, poder e identidade na Renascença. No vibrante cenário da corte, a resiliência de Lucreia Boura se consolidou como uma força poderosa. As humilhações de sua noite de núpcias e os ecos de seu passado não a definiram. Ao contrário, foram a fornalha que temperou sua força. Emergiu não como uma vítima das circunstâncias, mas como uma duquesa que conquistava respeito, exercia influência e moldava a vida cultural e política de seu novo lar. Sua jornada, da desgraça ao empoderamento, simbolizou a complexa intersecção entre resistência pessoal e astúcia política na Itália renascentista. Por meio de salões, patrocínios, diplomacia e maternidade, Lucreia criou um espaço para si mesma que superava as limitações impostas por seu nascimento e história. Sua habilidade de se reinventar e afirmar sua presença na corte de Esti marcou um divisor de águas não apenas em sua vida, mas na narrativa de uma família frequentemente subestimada como meros figurantes no implacável teatro da política papal. A transformação de Lucreia é um tributo ao poder da resiliência, inteligência e estratégia em um mundo repleto de riscos e oportunidades. Nas cortes sofisticadas de Ferrara, a ascensão de Lucreia Borgia, a influência foi tanto um triunfo do patrocínio cultural quanto da astúcia política. A duquesa percebeu que o poder na Itália renascentista não se exercia apenas pela força ou pela linhagem, mas também pelas delicadas artes da diplomacia, do envolvimento intelectual e do cultivo da beleza. Seus salões, encontros brilhantes de poetas, filósofos, artistas e diplomatas, tornaram-se verdadeiros cadinhos onde cultura e política se entrelaçavam, proporcionando a ela uma plataforma para redefinir sua imagem e consolidar sua autoridade.
Essas reuniões eram mais do que simples eventos sociais. Eram ocasiões meticulosamente planejadas que permitiram a Lucraia exibir sofisticação e conquistar respeito. Dentro desses ambientes, as conversas fluíam com naturalidade. Filosofia, poesia e debates políticos se entrelaçavam, tudo isso ao som de música e arte. A duquesa, posicionada no centro, exercia tanto o papel de anfitriã quanto de participante ativa. Sua astúcia e inteligência despertavam admiração, promovendo novas alianças. Ali, os ecos de seu passado se dissipavam, dando lugar à energia vibrante do humanismo renascentista que ela tão bem representava. O apoio de Lucretia às artes era uma iniciativa cuidadosa e calculada. Ela encomendava obras que celebravam a herança da família Este, entrelaçando sua história com a de seu novo lar. Pinturas, esculturas e composições musicais floresciam sob sua tutela. Cada criação era um reflexo da cultura vibrante de Ferrara e um símbolo do gosto refinado e da habilidade política da duquesa. Essas iniciativas artísticas não eram apenas projetos de vaidade, mas ferramentas de influência, sinalizando tanto a aliados quanto a adversários a força e a legitimidade de sua posição. Ao cultivar a cultura, Lucretia também navegava pelas complexidades da política renascentista. A corte de Ferrara era um centro de poder, onde alianças eram criadas e rompidas em meio a trocas de ideias e favores. Ao acolher salões e apoiar artistas e intelectuais, ela teceu uma rede de lealdade e influência que se estendia além das paredes do palácio. Diplomatas e nobres atraídos para a corte da duquesa eram imersos em um ambiente cultural e político que elevava o status de Ferrara e fortalecia a posição da família Este. Esse patrocínio cultural se entrelaçava com as atividades diplomáticas de Lucretia. Ela se envolveu em correspondências e negociações que revelavam uma compreensão aguçada das lealdades e dinâmicas de poder em constante mudança nos estados italianos. Suas cartas, repletas de sutilezas e discernimento, mostravam uma mulher profundamente inserida nas intrigas políticas, capaz de usar sua posição para garantir vantagens para sua família e aliados. Por meio dessas ações, Lucretia superava o papel tradicional de uma mulher nobre, afirmando-se como uma participante ativa na política. Os salões de Lucretia também serviam como um espaço para a negociação do poder de gênero. Em uma sociedade onde os papéis públicos das mulheres eram restritos, o salão oferecia um espaço onde ela poderia exercer sua influência de maneira indireta, mas eficaz. Ao cultivar a vida intelectual e artística da corte, ela moldava o debate e a opinião, direcionando a cultura e a política do ambiente. Essa forma de poder sutil permitiu que ela contornasse as limitações impostas por seu gênero e sua história familiar, transformando vulnerabilidades em forças. O apoio cultural da duquesa e seu engajamento diplomático estavam intimamente ligados às suas aspirações pessoais e estratégias de sobrevivência. O legado do nome Burger, repleto de escândalos e rumores, pedia uma reinvenção, não só para Lucretia, mas para a posição da família nesse novo cenário. Ao se alinhar com os ideais do humanismo renascentista e cultivar uma imagem sofisticada, ela se distanciava das controvérsias do passado, projetando uma aura de legitimidade e elegância. Essa redefinição de identidade também se manifestava em sua abordagem à maternidade e à família. Os filhos de Lucretia tornaram-se símbolos não apenas da continuidade dinástica, mas da bem-sucedida fusão dos legados Bur e Este. Sua educação e criação estavam imbuídas dos mesmos valores culturais e intelectuais que ela promovia em seus salões. Por meio de seu papel maternal, ela solidificou o projeto político e cultural que havia iniciado,
assegurando que sua influência se transmitisse à próxima geração. Contudo, por trás da fachada elegante do seu patrocínio cultural e da diplomacia, Lucreia tinha plena consciência da fragilidade de sua posição. A corte era um cenário repleto de intrigas, onde as alianças eram tão essenciais quanto instáveis. Para manter o favor, era necessário um constante estado de alerta e flexibilidade. A própria cultura que ela promovia era uma lâmina de dois gumes. Embora elevasse seu status, também a deixava vulnerável à inveja e à desconfiança. Navegar por esses riscos exigia um equilíbrio sutil entre charme, sagacidade e astúcia política. A transformação de Lucreia, de uma mulher sobrecarregada pela fama de sua família a uma patrona admirada e figura política, simbolizava a essência do Renascimento. Sua vida exemplificava como cultura e política estavam intimamente interligadas e como o poder podia ser exercido por meio do apoio às artes e do fomento a comunidades intelectuais. Assim, ela não apenas moldou seu próprio destino, mas também contribuiu para a vibrante cena cultural de Ferrara, deixando um legado que superava os escândalos de sua juventude. Seus salões tornaram-se famosos, atraindo algumas das mentes e artistas mais brilhantes de sua época. Personalidades como o poeta Tasso e o pintor Dosso Dossi encontraram apoio sob seu teto, com suas criações refletindo a atmosfera refinada que ela cultivava. Através dessas conexões, Lucreia construiu laços que elevaram o prestígio de Ferrara e ampliaram sua própria influência. A reputação da corte como um centro de excelência artística e intelectual deve muito à sua visão e determinação. Ademais, os esforços diplomáticos de Lucreia foram além das fronteiras de Ferrara. Sua correspondência revela laços com cortes em toda a Itália e Europa, posicionando-a como uma figura central na complexa rede de alianças que moldava a política do Renascimento. Ela soube usar a diplomacia cultural para complementar as negociações políticas, reconhecendo que as artes podiam funcionar como uma forma de poder e persuasão. Essa abordagem integrada à influência foi uma característica marcante de seu tempo como duquesa. A intersecção entre cultura e política sob a liderança de Lucreia redefiniu a identidade de Ferrara. A corte tornou-se um farol dos ideais renascentistas, onde o pensamento humanista e a inovação artística floresceram em harmonia com a estratégia política. O papel de Lucreia nessa transformação desafiou as suposições da época sobre os limites do poder feminino, mostrando que a influência podia ser exercida com intelecto, bom gosto e patrocínio, tão eficientemente quanto pela força ou pela nobreza de nascimento. Nesse ambiente vibrante, Lucreia Boura não apenas reformulou sua própria história, mas também ampliou as possibilidades para as mulheres no Renascimento. Seus salões eram centros de poder, onde a cultura se tornava um instrumento para manobras políticas e para a afirmação pessoal. Com esses esforços, ela esculpiu um espaço duradouro para si na história de Ferrara e na rica tapeçaria política e cultural do Renascimento italiano, personificando a complexa relação entre arte, diplomacia e poder que caracterizou sua época. À medida que os anos passavam nas paredes douradas da corte de Ferrara, a vida de Lucreia Boura se tornava uma tapeçaria entrelaçada de triunfos e desafios, sua persona pública, uma dança intrincada entre poder e vulnerabilidade. A duquesa, que um dia foi alvo de rumores e escândalos, transformou-se em uma figura que simbolizava tanto os desafios quanto os privilégios de sua posição. Por trás da ostentação de seu apoio e diplomacia, havia uma mulher que navegava pela complexa interseção entre suas batalhas pessoais e as exigências políticas. O papel de Lucásia como duquesa demandava um equilíbrio constante. Ela era mãe, esposa, patrona das artes e uma influente figura política.
Cada uma dessas funções exigia uma habilidade especial para lidar com as intrigas da corte e as pressões externas. Seus filhos, representando a continuidade da dinastia, traziam alegria, mas também aumentavam o escrutínio que enfrentava. Cada novo nascimento era comemorado não apenas como um marco familiar, mas como um evento político que solidificava a aliança entre os Borgers e os Stus. O peso das expectativas repousava sobre seus ombros, lembrando-a de que seu legado estava intimamente ligado à sua capacidade de gerar herdeiros e garantir a linhagem. Contudo, a maternidade também representava uma fonte de realização pessoal e poder. Lucreia se dedicou intensamente à educação e criação de seus filhos, assegurando que estivessem imersos nos ideais humanistas que defendia. Através deles, buscava projetar sua influência no futuro, moldando a próxima geração para refletir os valores e ambições que definiram seu governo como duquesa. Seu papel como mãe era, portanto, tanto íntimo quanto estratégico, uma combinação de afeto e visão política. Apesar de suas conquistas, a trajetória de Lucazia não era isenta de desafios. As cicatrizes de seu passado, traições, humilhações públicas e a perda de maridos anteriores ainda a assombravam, moldando sua perspectiva e influenciando suas ações. A sombra do nome Bourget, embora atenuada por seus esforços, nunca desapareceu completamente. Facções rivais e inimigos na corte estavam prontos para explorar qualquer fraqueza, lembrando-a de que o poder é tão volátil quanto desejado. As alianças delicadas que ela estabeleceu exigiam vigilância constante, e a corte de Ferrara era um local onde a lealdade frequentemente se mostrava passageira. Seu marido, Alfonso Guest, compartilhava os desafios de seu governo. Juntos, enfrentaram ameaças políticas, tanto internas quanto externas, navegando pelo intrincado cenário da política italiana com uma combinação de diplomacia e determinação. Sua parceria, que começou como uma aliança estratégica, evoluiu para um laço baseado no respeito mútuo e em um propósito comum. No entanto, até mesmo esse relacionamento foi posto à prova pelas exigências implacáveis de suas posições, as expectativas sobre herdeiros e a constante sombra do legado de Boura. Em meio a essas tensões, o apoio de Lucreia às artes e à cultura continuou a ser uma pedra angular de sua influência. A corte floresceu como um centro de inovação artística e discussão intelectual, atraindo talentos cujas obras elevaram o prestígio de Ferrara. Através do patrocínio cultural, Lucreia estabeleceu uma forma de poder sutil que complementava suas atividades políticas, reforçando seu status e moldando a identidade da corte. Essa estratégia dual de engajamento cultural e político tornou-se uma característica marcante de sua liderança. Contudo, a interação entre suas vitórias públicas e lutas privadas ressaltou o paradoxo de sua existência. A visibilidade que lhe conferia poder a tornava também vulnerável ao escrutínio e à crítica. Sua vida pessoal, antes cuidadosamente resguardada, se transformou em combustível para rumores e manobras políticas. As tensões entre seu passado e presente, entre a lealdade à família e a busca por sua própria identidade, traçaram o retrato multifacetado de uma mulher que se esforçava para se definir em meio a inúmeras exigências. A resiliência de Lucreia foi testada diversas vezes por doenças e perdas. Os desafios físicos que enfrentava, acentuados pela fragilidade da saúde no período renascentista e pelo peso do parto, eram constantes. A morte de filhos e entes queridos deixava marcas profundas, lembrando-a da transitoriedade da vida e da fragilidade dos legados que desejava construir. Essas tragédias pessoais, embora íntimas, reverberavam no espaço público, influenciando as dinâmicas na corte e na família.
A duquesa também se deparava com as ambiguidades morais de sua posição. A infame reputação da família Boura, marcada por intrigas e crueldade, lançava uma longa sombra sobre sua vida, levando Lucazia a frequentemente se sentir dividida entre a lealdade à sua família de origem e seu novo lar. Navegar por essas lealdades exigia um apurado senso de diplomacia e discrição, além da capacidade de conciliar identidades conflitantes. Seus esforços para se afastar dos aspectos mais sombrios da história familiar tiveram resultados variados, refletindo a complexidade de seu legado. Ao longo de sua trajetória em Ferrara, Lucazia cultivou uma imagem cuidadosa, repleta de dignidade, inteligência e graça, que contrabalançava os relatos mais escandalosos de sua juventude. Tornou-se uma patrona não apenas das artes, mas também de causas sociais e obras de caridade, o que fortaleceu sua reputação e seus laços com a corte e com o povo. Esses atos de generosidade pública eram expressões genuínas de compaixão, ao mesmo tempo que movimentos estratégicos para solidificar sua posição. O leito matrimonial, que antes havia sido palco de humilhação pública, transformou-se, com o tempo, em um símbolo da autoridade e resiliência de Lucraia. Seu papel como duquesa lhe permitiu reivindicar a intimidade de acordo com seus próprios termos, formando alianças que equilibravam afeto e necessidades políticas. O pessoal se entrelaçou com o político de maneiras que moldaram seu legado e influenciaram a cultura da corte. À medida que sua vida avançava, a história mais surpreendente tornava-se um reflexo do paradoxo da mulher renascentista. Capturada entre as exigências do poder público e a vulnerabilidade privada, navegava por um mundo em que gênero e legado familiar moldavam cada oportunidade e limitação. Sua capacidade de resistir, adaptar-se e influenciar dentro dessas fronteiras a tornava uma figura de notável complexidade e força. O legado que construiu não era simples nem imaculado. Era uma tapeçaria de patronato cultural, manobras políticas, sacrifícios pessoais e resiliência. A vida de Lucrécia Borgia em Ferrara foi um testemunho da intersecção contínua entre poder, identidade e sobrevivência em tempos turbulentos. Sua história refletia as tensões mais amplas da Itália renascentista, onde as ambições de famílias e indivíduos colidiam com as forças inexoráveis da história e da fragilidade humana. No fim das contas, a trajetória de Lucraia representou a transformação de uma mulher sobrecarregada por escândalos e maquinações políticas em uma duquesa que exercia influência com inteligência e graça. Seu legado foi moldado pelas contradições que abraçou e pelas escolhas que fez, deixando uma marca indelével na corte de Ferrara e nos registros da história renascentista. Com o passar do tempo, o legado de Lucreia Borgia foi gradualmente transformado, passando de mero peão nos jogos implacáveis das dinastias renascentistas a uma figura de influência e nuances poderosas. A história que antes havia apenas como a filha polêmica do Papa Alexandre VI se transformou em um retrato intricado de força, habilidade diplomática e apoio às artes. Sua trajetória, entrelaçada com as convulsões das cortes italianas e as intrigas de sua família, é um testemunho da capacidade de uma mulher de se reerguer e reinventar sua narrativa diante das forças que tentaram limitá-la. Os primeiros anos de Lucásia, repletos de humilhações e desconfiança, quase a definiram para sempre. Os rumores sobre seu primeiro matrimônio, o trágico e violento desfecho do seu segundo marido e o grotesco evento da consumação de seu casamento com Alfonso d'Este lançaram pesadas sombras sobre sua imagem. No entanto, com determinação e astúcia, ela transformou essas fraquezas em fontes de empoderamento. As humilhações que enfrentou não foram finais, mas sim fornos que redefiniram seu caráter.
Nas sofisticadas cortes de Ferrara, Lucásia construiu uma identidade que superou os escândalos de sua juventude. Seu patrocínio às artes, que ia desde o apoio a artistas e poetas até a criação de salões intelectuais, não apenas remodelou sua reputação, mas também o cenário cultural da cidade. Sua corte se tornou um símbolo do humanismo renascentista, onde arte e diplomacia se fundiram para elevar tanto o prestígio de Ferrara quanto o seu próprio status. Essa influência cultural foi uma estratégia consciente, um meio de afirmar poder e legitimidade por meio da beleza e do intelecto, ao invés de apenas pela força. No campo político, Lucásia se transformou em uma diplomata astuta e mediadora, navegando com destreza pela complexa rede de alianças italianas. Sua correspondência revela uma mulher intensamente envolvida na arte da política, utilizando sua posição única como uma ponte entre a autoridade papal de sua família e a dinastia Este, que passou a representar. Por meio de negociações e construção de alianças, ela conquistou um espaço como agente política em um cenário que frequentemente relegava as mulheres à periferia. Contudo, o legado de Lucásia é repleto de contradições. Ela permaneceu atada ao nome Borgia, uma família cuja história era marcada tanto pela ambição e crueldade, quanto pela generosidade e compaixão. A dualidade de sua identidade como filha de uma casa papal infame e duquesa de Ferrara conferiu à sua vida uma complexidade e uma tensão singulares. Seus esforços para se distanciar dos aspectos mais sombrios da reputação familiar foram equilibrados pelo reconhecimento de que sua linhagem lhe oferecia oportunidades e influências inacessíveis de outra forma. Os custos pessoais de sua vida pública foram profundos. Lucrécia enfrentou as pressões das intrigas da corte, os desafios da maternidade e as exigências de alianças políticas com uma graça que ocultava suas vulnerabilidades. Seus casamentos, embora estratégicos, também moldaram sua narrativa pessoal, formando um intrincado tapeçário de perda, resistência e transformação. A consumação pública de seu matrimônio com Alfonso d'Este, um momento de intensa humilhação, ao longo do tempo foi reinterpretada como um símbolo de sobrevivência e afirmação, em vez de vitimização. Em Ferrara, o patrocínio de Lucásia foi muito além da estética. Tornou-se um meio de forjar identidade e poder. Os artistas e pensadores que ela apoiou contribuíram para um renascimento cultural que transformou o status da cidade e seu próprio papel nela. Seus salões se tornaram centros de debate intelectual e negociação política, espaços onde as limitações de gênero eram sutilmente desafiadas e redimensionadas. Por meio da cultura, ela exerceu uma influência que rivalizava com a de seus colegas masculinos, estabelecendo uma forma de poder tão duradoura quanto refinada. O papel da duquesa como mãe fortaleceu ainda mais seu legado. Os filhos que teve com Alfonso X não eram apenas herdeiros de uma dinastia, mas também representavam a união entre duas casas poderosas. Através de sua educação e dos casamentos que organizou, Lucásia ampliou sua influência para gerações futuras, assegurando que seu impacto ecoasse muito além de sua própria época. Assim, sua maternidade estava intimamente ligada às suas ambições políticas e culturais, unindo devoção pessoal e estratégia dinástica. Com o tempo, as críticas severas e as narrativas sensacionalistas que antes moldavam a imagem pública de Lucreia foram se atenuando, dando espaço para uma visão mais equilibrada de sua vida e realizações. Historiadores e cronistas passaram a valorizar a profundidade de sua resiliência, a sofisticação de seu envolvimento político e a relevância de seu patrocínio cultural. Ela se destacou como uma figura emblemática das complexidades do Renascimento, uma mulher que navegou com habilidade pelas perigosas interseções de poder de gênero
e legado familiar. A história de Lucreia Borgia é um testemunho do poder transformador da resiliência e da autonomia em um mundo onde os âmbitos pessoal e político estavam intrinsecamente conectados. Sua vida ilustra como experiências íntimas que um dia a envergonharam, como a consumação pública, escândalos e traições, foram transformadas em fontes de força e legitimidade. Ela superou o papel de mera peão, tornando-se uma duquesa que moldou seu destino e deixou uma marca indelével na história. Seu legado perdura não apenas nos anais da intriga política e do escândalo, mas também nas conquistas culturais e diplomáticas que promoveu. As cortes de Ferrara, enriquecidas por seu patrocínio, permanecem como monumentos à sua visão e determinação. Por meio de sua arte, correspondência e alianças que estabeleceu, Lucazia redefiniu o que significava ser uma mulher poderosa na Itália renascentista, desafiando as limitações de sua época e ampliando possibilidades para as gerações que a sucederam. Ao refletir sobre a vida de Lucreia Borges, percebe-se uma narrativa que vai além de simples categorizações. Ela era uma mulher repleta de contradições, ao mesmo tempo vítima e vencedora, escandalizada e celebrada, restringida e dominante. Sua trajetória, das sombras da humilhação pública até as alturas de duquesa e patrona, revela a complexa dança de sobrevivência e influência que moldou o Renascimento. É uma história de transformação, onde o pessoal se tornou político e onde a resiliência abriu caminho em meio às turbulentas correntes da história. Em última análise, a história de Lucreia Borgia nos convida a reconsiderar a relação entre poder, gênero e legado. Ela nos desafia a olhar além do sensacionalismo e a reconhecer a humanidade complexa que existe por trás da lenda. Sua vida é um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais restritivas, a autonomia e a dignidade podem ser recuperadas e que os legados que herdamos não são imutáveis, mas podem ser reescritos por meio da coragem e da inteligência. Nos ecos duradouros da corte de Ferrara e nas páginas da história, o legado de Lucrácia brilha como um testemunho do espírito indomável de uma mulher que transformou humilhação em força e escândalo em soberania.